Pontapé inicial, a bola rola e entra em campo, mais um debate-bola 4 linhas. O novo jornalismo esportivo brasileiro ataca na internet, agora no YouTube, porque a bola não para. E de prima, lanço para Fernando Diniz na grande área. Fala, Diniz. Bom, gente, Vinícius, amigos ouvintes, ele lança e eu chuto de primeira para a rede, né? Manda aí. Bom, gente, mas eu queria falar até sobre coisas alegres, mas infelizmente eu sou obrigado a dar o meu destaque inicial sobre coisas tristes, né? O mundo do esporte foi atingido por duas notícias muito tristes ontem. Primeira, um acidente quase fatal que o piloto Robert Kubica sofreu num rally disputado na Itália, né? O piloto de Fórmula 1, Robert Kubica, sofreu múltiplas fraturas. Enfim, ele é um dos melhores pilotos da geração dele. Todo mundo que entende de Fórmula 1 sabe o que eu estou falando, né? E, enfim, ele vai ficar um ano parado, com certeza, por causa disso, né? Deve mesmo ficar um ano parado, né? Tristeza, muita tristeza. E muita tristeza também para a família do jogador William Moraes, né? Que era do Corinthians, foi emprestado ao América Mineiro e sofreu latrocínio, roubo seguido de morte, né? Lá em Belo Horizonte. Estava saindo de uma festa com mais duas meninas e sofreu esse latrocínio. Bem, gente, até quando nós vamos sofrer com esse tipo de notícia? Principalmente a do William Moraes. Até quando? Até quando? Porque a do Robert Kubica pode acontecer com qualquer um a qualquer momento. Agora, a do William Moraes, até quando, gente? Até quando? Eu sou Vinícius Faustini e peço a palavra para lamentar a conduta da seleção brasileira sub-20. Responder catimba com antijogo contra a Argentina é coisa digna de derrota. Vamos começar falando do... foi o que aconteceu, né? Exatamente. Mas a gente vai falar mais sobre isso. A gente falando aqui do Brasil ter perdido para a Argentina, primeira derrota da seleção dos meninos do Brasil no Campeonato Sul-Americano Sub-20. Funes Mori fez o primeiro gol da Argentina, o William José fez o gol do Brasil empatando a partida. Foi um gol muito bonito, né? Lindo gol. Lindo gol. E aí no segundo tempo o Iturbe fez o gol da vitória. Iturbe dando uma de Messi. Aliás, ele é chamado de novo Messi, né? O Iturbe. Exatamente. O novo Messi passou por 3 jogadores e marcou o segundo gol argentino. Aliás, essa seleção é criticada, né? Muito criticada por depender muito fortemente do Neymar e do Lucas, né? E não ter um sentido de conjunto, não ter um conjunto muito forte, né? Exatamente, e vai passar por alguns problemas no próximo jogo contra o Equador. Sem a dupla de zaga, o Bruno Vini se machucou e o Juan foi expulso. Aliás, o Brasil perdeu provavelmente por isso, porque aos 5 minutos do primeiro tempo o Juan foi expulso. Aliás, o Bruno Vini se machucou, né, aos 5 minutos. Isso. E logo depois o Juan foi expulso, né? Isso. E agora o Neymar também não vai jogar, suspenso por terceiro cartão amarelo. Esse é um problema seríssimo, né? Assim, lógico que perder a dupla de zaga também é um problema sério, né? Porque você só tem 2 zagueiros para repor no elenco, né? No caso de uma seleção. Mas, principalmente, a perda do Neymar para um jogo importante, né? Você acha que o Brasil supera? Olha, a perda do Neymar vai ser difícil superar, né? Bem, dependendo de quem entrar, né? Talvez entre o Diego Maurício. Provavelmente. Pois é, se entrar o Diego Maurício, aí a chance é grande de superar. O Diego Maurício talvez entre também no lugar do William José, que se machucou. Aí... Olha, a seleção brasileira passando por vários problemas, né? É verdade. Vários problemas. É verdade. Mas o Diego Maurício vem jogando muito bem. É verdade. Sul-americano. O Brasil enfrenta o Equador, mais um jogo. Por enquanto o Brasil agora tem a Argentina como co-líder. O Uruguai é o líder com 7 pontos. Brasil e Argentina são vice-líderes. Exatamente. Com 6. Exatamente. Aliás, a briga vai estar esquentando por vaga nas Olimpíadas, hein?
Uruguai 7, Brasil e Argentina 6 e Equador 5. E o Brasil enfrenta o Uruguai na última rodada. E o Brasil enfrenta o Equador agora. Exatamente. O Brasil tem que tomar cuidado, porque senão vai ter que ver a Olimpíada pela televisão. Se o Uruguai vencer a Argentina e o Brasil vencer o Equador, beleza, os dois se garantem nas Olimpíadas. Agora, o problema é se não vencer o Equador, né? Agora um giro rápido pelos campeonatos estaduais. No Campeonato Paulista, o Corinthians venceu o Palmeiras por 1-0. Você vê como é que é o futebol, né? O futebol é uma delícia por conta disso, né? O Corinthians em crise, uma crise enorme, intensa, e vai lá e faz 1-0 no Palmeiras. Os outros grandes do campeonato tropeçaram. O São Paulo perdeu para o Botafogo de Ribeirão Preto por 2-1. Primeira vitória do Botafogo no campeonato. Que zebra, hein? Zebraça. Santos e Santo André empataram em 1-1. O Santo André continua lá embaixo, né, na tabela. E com 6 empates em 7 jogos. Curioso isso, né? 6 empates e nenhuma vitória, né? Exatamente. E uma derrota só. Exatamente. O Palmeiras é o líder, seguido de Santos, Americana, que tropeçou com o Oeste no empate em 1-1, Mirassol, que derrotou o Bragantino em Bragança Paulista por 2-1, São Paulo, Oeste, Portuguesa, que joga quarta-feira contra o Grêmio Prudente, e Corinthians. Só 2 dos 8 primeiros venceram, né? Exatamente. A Portuguesa não jogou, tudo bem, mas se a Portuguesa vencer, vão só ser 3 dos 8 primeiros que vão vencer na rodada. Saindo do Paulista, vamos para o Gaúcho. No grupo 1, o Internacional foi derrotado pelo Veranópolis por 2-1. De virada e com um gol aos 48 minutos do segundo tempo. Mas olha só que coisa interessante, o líder Caxias perdeu também por 2-1 para o Grêmio. O Lajeadense, o terceiro colocado, perdeu por 3-2 para o Cruzeiro. Essa situação de um grupo enfrentar o outro permite isso, né? Os times de um grupo perderem para os times do outro. Exatamente. O Ipiranga perdeu por 3-2 para o Internacional de Santa Maria. Quer dizer, todos os times do grupo do Internacional perderam, né? Os 4 primeiros, eu estou falando. Primeiros. No grupo 2, o Grêmio é líder, seguido do Juventude, que empatou sem gols com o Novo Hamburgo, o Veranópolis e o Pelotas. Aliás, o Pelotas, que é o quarto colocado, perdeu para o time do grupo 1, o São Luís, por 3-2. Curioso isso, né? Tá muito interessante. Agora que bem equilibrado o Campeonato Gaúcho, né? Tá equilibrado, mas tá um desequilíbrio do grupo 1. Todo mundo perdendo, né? Todo mundo perdendo pro grupo 2, tá uma coisa bem curiosa. Saindo do Gaúcho, vamos pro Mineiro. Atlético e Cruzeiro são líderes. O Galo venceu por 4-1 o Tupi e o Cruzeiro... De virada, né? De virada. 2 gols de Magno Alves. Aquele Magno Alves, o Magnata. 4-1 do Galo sobre o Tupi. Tupi que seria o time do Romário, mas o único time que ele treinou, mas não jogou. E 2 gols do Neto Berola também. Neto Berola que tem feito alguns golzinhos por lá. Verdade. O Cruzeiro venceu fora de casa o Vila Nova por 1-0. Gol do André Dias, que se não me engano é aquele que jogou do Vasco. Vitória difícil do Cruzeiro. Gol no finalzinho do jogo, para lá dos 40 minutos do segundo tempo. Em terceiro lugar está o América de Teófilo Otoni, que venceu por 5-3 o Uberaba. E o América viajou mais de 16 horas para fazer esse jogo lá em Uberaba. O América Mineiro, que tinha jogado quarta-feira, venceu o Caldense por 2-0. A rodada começou na quarta só com esse jogo. E o América começou relativamente bem o campeonato, né? Empatou um jogo e venceu outro, né? Não sei como é que ele vai se comportar agora sentindo esse baque da morte do William Moraes. Verdade. Vai ser meio difícil, mas vamos ver. Saindo do Mineiro, vamos para o Rio de Janeiro, no Campeonato Carioca. No Grupo A, o Resende perdeu para o Nova Iguaçu por 2-1. E corre um sério risco de perder a vaga, né? Porque na última rodada, enfim, daqui a pouco a gente vai falar. O Volta Redonda venceu a América por 2-0. Primeira vitória do Volta Redonda no campeonato. O Vasco venceu por 3-0 o Americano. O ônibus, depois que o ônibus voltou a passar por São Januário, né? Enfim, o Vasco voltou a vencer. O Flamengo, fora de casa, jogo em Macaé, venceu o Boa Vista por 3-2. Mais uma vitória difícil do Flamengo, mas daqui a pouco a gente fala mais. O Flamengo e o Resende são os 2 primeiros do Grupo A. No Grupo B, Bangu e Cabofriense empataram em 2-2. E esse empate aí
determinou a eliminação do Bangu da Taça Guanabara, né? Exatamente. O Macaé e o Madureira também empataram em 2-2. O Macaé fazendo uma campanhazinha interessante, né? O Madureira também. Principalmente o Macaé. O Duque de Caxias venceu por 4-2 o Olaria. E essa derrota determinou a classificação do Botafogo, né? Exatamente. A derrota do Olaria. O Botafogo ainda por cima venceu o clássico diante do Fluminense por 3-2. Um clássico cheio de polêmicas. Que a gente vai falar um grande clássico que a gente vai falar já já. A gente vai falar nos próximos vídeos, porque esse já está terminando. Vamos para o recado final de Fernando Diniz. Bom, o recado final vai aí para a seleção sub-20, que tem que tomar uma tenência nesse sul-americano, porque corre risco de ficar fora das Olimpíadas. Do Mundial, o Brasil já está classificado. Você acha mesmo? Já, porque o Chile já está eliminado com 0 ponto. A Colômbia tem 1 ponto, mas é a sede do Mundial. É verdade, é verdade. O meu recado final é para quarta-feira. Quarta-feira é dia de Brasil e França. Será que aquela faixa verde na altura do peito dos jogadores brasileiros já vai ter algum patrocínio para amenizar aquela coisa ridícula que fizeram com a camisa do Brasil, aquela faixa verde no meio da camisa amarela? Ótima pergunta, Vinícius. Fica no ar. Você quer perguntar? Acesse nossa conta no YouTube, www.youtube.com/blog 4 linhas. O 4 é numeral. Não é por extenso. www.youtube.com/blog 4 linhas. A comunicação está no ar.